Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade a uma matéria que nós vimos lá no 7º ano, que foi uma matéria sobre estrutura da palavra, certo? Então, nós vamos dar prosseguimento, só que lá no 7º ano a gente havia visto que a estrutura da palavra foi acerca dos verbos, né? E agora a gente vai ampliar um pouquinho mais, que nós vamos falar sobre a formação de palavras também dos nomes, que são os substantivos, os adjetivos. Bom, as palavras da língua portuguesa são formadas pela união de pequenas partes que carregam em si um significado. Essas partes recebem um nome especial. Então, nós vamos nomear essas partes de morfemas. Então, morfemas são os pedacinhos que, unindo, são responsáveis pela formação das palavras na língua portuguesa. Como nós vimos, como eu já havia falado com vocês lá no 7º ano, nós vimos como a gente formava o verbo. O que nós estudamos? Que a estrutura das palavras tinha o radical, a vogal temática, o tema, a desinência e os afixos. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre cada um desses e os nomes especiais que os afixos recebem. Então, por exemplo, no verbo caminhar, quando nós estudamos, eu disse para vocês que nesse verbo caminhar, que é um verbo que está no infinitivo, lembra quando eu disse para vocês que infinitivo era aquele verbo que não possui modificação? Quando eu quero achar o significado de um verbo lá no dicionário, eu procuro o verbo no infinitivo, ou seja, ele não tem flexão nenhuma, né? Ele não tem modificação de pessoa, nem de tempo, nem de modo. Então, no verbo caminhar, nós temos caminho, que é o radical, ou seja, a parte fixa da palavra, né, que vai estar presente em toda a conjugação do verbo caminhar. Nós temos o ar, que é a desinência de infinitivo, e eu ensinei para vocês também que mostra pra gente que ele pertence aos verbos de primeira conjugação, né? E nós temos o tema. O que é o tema? O tema é o radical mais a vogal temática A, que indica pra gente que o verbo pertence à primeira conjugação, que fica caminha. A parte invariável que contém o significado básico da palavra e a partir do qual é possível formar novos vocábulos chama-se radical. Isso nós já estudamos. Então, na palavra lembrar, que é um verbo, eu vou ter lembre, que é radical, e se eu pegar esse radical lembre e acrescentar um pedacinho de palavra nele, que é um morfema também, eu posso formar a palavra lembrança. Se eu pegar esse mesmo radical lembre e botar 2 pedacinhos de palavra, um antes e um depois, eu formo uma nova palavra que é relembrar. As outras partes são os afixos, que podem ser de 2 tipos. Então, os afixos, eles são morfemas, porque eles são pedacinhos de palavra, mas eles têm de 2 tipos. Eu vou ter os prefixos, que são os elementos que vêm antes do radical, e eu tenho os sufixos, que são aqueles elementos que vêm depois do radical. E também nós temos as desinências, que se acrescentam ao radical para formar novas palavras ou indicar alguma flexão, ou seja, alguma mudança. As desinências podem ser de 2 tipos também, galera. As nominais, né? As desinências nominais, que vão ser utilizadas geralmente em nomes, em substantivos e adjetivos, que servem para indicar as flexões de gênero. O que é gênero? É quando eu posso transformar esse meu nome, colocar esse meu nome, indicar que esse meu nome pertence ao gênero masculino ou ao gênero feminino. E
a flexão de número. É quando eu tenho a possibilidade de identificar se está no singular ou se está no plural essa palavra. E nós vamos ter as desinências verbais, que foi o que a gente aprendeu lá no 7º ano, que são aquelas que indicam o tempo. O que era o tempo? Pretérito, presente e futuro. O modo, que pode ser indicativo, quando o verbo indicar algo certo que está sendo feito, realizado. Pode ser o subjuntivo, quando ele indica uma possibilidade que pode ser que seja feito ou não. E o imperativo, que é o modo da ordem. Quando ele indicar a pessoa, né? Quais são as 3 pessoas que a gente tem? A primeira pessoa, aquela que fala, a segunda pessoa, aquela com quem eu falo, e a terceira pessoa, de quem eu falo ou sobre quem eu falo. E o número nos verbos, que também é o singular e plural. Por exemplo, no verbo amar. No verbo amar, eu tenho que é o radical, eu tenho ar, que é a desinência de infinitivo, né? O verbo sem modificação, como eu acho ele no dicionário. Se conjugássemos o verbo amar na primeira pessoa do plural, no presente do indicativo, teríamos o quê? O que é a primeira pessoa do plural? O nós. Presente é aquilo que está acontecendo no momento em que eu falo. Indicativo é aquilo que indica certeza. Então, a gente teria o quê? Que é o radical, a, que é a vogal temática, que diz para mim que ele pertence à primeira conjugação, e o mos, que é a desinência. Vamos analisar cada pedacinho desse? Radical, como eu havia falado. A, vogal temática, que indica que o verbo pertence à primeira conjugação. E mos, que é a desinência de pessoa, tempo e número. Desinência verbal, porque ele indica que esse verbo pertence à primeira pessoa do plural, que é o nós, do tempo presente, do modo indicativo. Bom, se nós tivéssemos a palavra casas, como que eu poderia fazer esmiuçar esses pedacinhos dessa palavra? Eu teria cas e as. O que é cada pedacinho dessa palavra? Cas é o radical, que vai ser um pedacinho de palavra que vai estar presente em todas as derivações dessa palavra. Casarão, casinha, casa, casas, casebre. E eu vou ter, neste caso, o as, que é a desinência que indica o gênero e o número. Ou seja, está dizendo para mim que casas é uma palavra feminina e que está no plural. As informações foram tiradas do livro de vocês, do Tecendo Linguagens, e do site da InfoEscola de Língua Portuguesa. Foi muito bom estar com vocês e façam agora os exercícios que vão estar disponíveis na plataforma, tá bom? Beijo!